Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer o tutorial dessa bolsa linda aqui para vocês, tá? Essa bolsa aqui tá muito famosinha agora, as gringas estão fazendo muito, o pessoal também tá fazendo bastante. Então eu resolvi trazer essa aqui nesse modelo para vocês. Tem vários modelos, vários tipos e formas de fazer, mas eu gosto bastante dessa forma aqui e eu gravei o tutorial para vocês. Então, me segue também no Instagram para acompanhar as novidades por lá, se inscreve aqui no canal no YouTube para acompanhar os próximos vídeos e vamos pro vídeo. Então, de materiais a gente vai usar 280 metros de fio de malha premium de 25 mm, agulha 8 mm e as medidas finais da bolsa ficaram com comprimento de 30 cm e altura de 20 cm sem contar a alça, tá bom? Eu vou deixar o link dos materiais que eu usei aqui na descrição. E, gente, 280 metros de fio são 2 rolos, tá? 2 novelos de fio. A marca que eu usei é essa da Fisher.co, de 25 mm. Cada rolo vem com 140 metros, então por isso que eu falei que são 2 rolos. E as cores que eu usei foi essa, Off-White e a cor marinho, tá? Eu usei as duas cores porque eu acho que combina bem. Você pode usar uma cor só se quiser combinar outras duas cores diferentes. Então, gente, aqui são os fios de malha, tá? Ele é tipo um tecidinho, um retalho. E você vai juntar os dois, assim, na mão, pra você ir fazendo a bolsa, né? Deixa as pontinhas bem certinhas, não precisa ficar perfeito. E aí a gente vai dar a nossa laçada inicial, com as duas juntas aqui. Então, pra minha laçada, eu só dou praticamente uma correntinha que eu faço, tá? Eu pego a agulha, 8 mm, passo aqui os dois fios juntos e aperto. Uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta quando se trabalha com duas linhas assim ao mesmo tempo é para não correr o risco de passar só uma e ficar a outra para trás. Aperta bem essa laçada inicial, tá? Aperta bem certinho e depois já coloca de volta na agulha. Sempre ajusta ela nessa parte mais grossinha da agulha e já vem fazendo as correntinhas. A gente vai fazer 20 correntinhas, tá? A correntinha, para quem também não sabe como que faz, quem tá aprendendo crochê agora, você vai fazer o quê? Você vai pegar a linha do novelo, que tá vindo do novelo, e vai puxar para dentro da laçadinha onde tá a sua agulha. Você vai fazer isso 20 vezes para dar o comprimento da nossa bolsa. Fiz as minhas 20 correntinhas, vou medir aqui pra vocês quanto que ficou, tá? Se você apertou muito ou deixou um pouquinho mais larguinho a sua corrente, pode ser que dê diferença, mas aqui ficou com 18 centímetros de comprimento. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais uma correntinha só, que vai ser a nossa volta, tá? Pra gente fazer a nossa volta. E aí, é claro, se você quiser uma bolsa maior ou menor, você já varia aí no tanto de correntinha, tá? Se você quiser uma bolsa bem grande, você pode fazer com 30 correntinhas. Se quiser uma bolsinha menor, você pode fazer com 15. Aí, gente, eu tirei aqui a agulha, tá? E virei aqui o trabalho na parte de trás pra mostrar o próximo ponto que a gente vai fazer. Em todos esses gominhos que tem na parte de trás da corrente, tá? A gente vai fazer um ponto baixo. Não vai fazer só no primeiro ponto, a gente só vai pular o primeiro ponto, que é o ponto onde tá saindo a nossa última correntinha que a gente fez a mais. Mas em todos os outros a gente vai fazer um ponto baixo em cada, até o final. Então, vamos colocar a nossa agulha de volta, tá? Só tirei aqui pra mostrar pra vocês certinho. A parte da frente é as correntinhas, a parte de trás é os gominhos. Aí coloca a agulha de volta, se você tirou, ajusta certinho, tá? Por que a gente pula o primeiro gominho? Porque ele é o gominho de virada mesmo. A gente fez uma correntinha a mais, então tem esse gominho a mais de virada. Então, ponto baixo, pra quem nunca fez, tá? Você passa a agulha aqui no gominho, puxa o fio que vem do novelo e passa dentro desse primeiro gominho que você tinha passado a agulha. Como é os primeiros pontos, e são 2 fios, pode ser que fique um pouco apertado, então você ajusta ali que vai passando. Tá com 2 gominhos ali na agulha agora, você puxa de novo o fio do novelo e passa dentro dessas duas correntinhas que ficou. Então, de novo, vem com a agulha, passa no gominho, puxa o fio do novelo, ajusta ali na agulha e puxa de novo no novelo e passa pelos dois, tá? Esse é o ponto baixo. A gente vai continuar fazendo ponto baixo em todos os gominhos até o final.
Só cuidado, como eu já falei, para não correr o risco de ficar um fio para trás, já que você está trabalhando com 2 fios juntos, e vir só um com a agulha. Sempre é bom ficar conferindo. Fiz um ponto baixo até o último gominho, tá? E a gente chegou aqui no nozinho que a gente fez no início. Aqui a gente vai dar 3 pontos baixos, tá? Como a gente já fez um no último nozinho, então a gente só falta fazer mais 2 pontos baixos nesse mesmo lugar que a gente fez o último. Então, fez um mais 2 pontos baixos, tá? Essa daqui é o que vai dar o cantinho da nossa bolsa. Então, mesma coisa, o ponto baixo. Vai passar aqui embaixo do nozinho, vai puxar o fio do novelo, ajusta na agulha, puxa o fio do novelo de novo e passa nos 2 pontos. E agora a gente vai voltar pelo outro lado, tá? Fazendo pontos baixos também. Então, aqui onde tem o nozinho, a gente já fez os 3 pontos, que é aqui onde eu tô passando a agulha. Aqui nesse primeiro cordãozinho, nessa primeira duplinha, não precisa fazer ponto baixo, só precisa fazer a partir do segundo, tá? Por quê? Porque vocês estão vendo que o nozinho tá bem em cima dele, foi bem onde a gente fez os 3 pontos baixos. Então, começa a partir da segunda duplinha ali, tá? Que eu chamo de trancinha. Então, essa segunda duplinha a gente vai passar a agulha embaixo das duas e fazer ponto baixo. Então, em vez de ser no gominho, vai ser embaixo das duas. Passa aqui a agulha, sempre camuflando esse pedacinho de fio, tá? Se a gente passar ele por baixo da agulha, ele não se esconde, ele vai ficar pra ter que camuflar depois. Passando por cima da agulha e vindo fazendo ponto baixo, ele vai se escondendo sozinho. Então, puxa o fio do novelo aqui, ele já tava por cima da agulha, então ele vai ficar escondido aqui. E vem com o fio do novelo de novo, tá? Puxando para finalizar o ponto baixo. Fazendo isso em todos os gominhos até o último dessa reta aqui do outro lado do trabalho, tá? Então é assim que vai ficando o canto. O outro canto vai ficar igual. Como a gente fez 3 pontos baixos do outro lado do trabalho, nesse a gente também tem que fazer 3 pontos baixos para que os dois lados fiquem iguais, tá? Então, é 3 de um lado, vai fazer 3 do outro lado também no mesmo lugar. 3 nesse ponto de virada. Por ter sido ponto de virada também, pode ser que ele esteja um pouco apertado, que nem tá aqui o meu. Mas se você insiste um pouquinho ali que ele passa, que a agulha passa, tá? Vamos fazer os 3 pontos no mesmo lugar, então como é no mesmo lugar, pode ficar bem apertado para fazer o ponto baixo. Mas passei aqui a primeira passada do novelo, passo nas duas argolinhas que ficou e embaixo dele eu continuo fazendo os outros 2 pontos baixos que faltam. Fiz aqui os meus 3 pontos baixos, tá? E aqui no ponto seguinte, que aparecer pra vocês, a gente vai passar a agulha de trás pra frente nessas duas correntinhas. Vocês viram que eu tirei a linha da agulha e agora eu voltei ela pra agulha depois de passar a agulha de trás pra frente. A gente vai puxar essa linha pra trás do trabalho, tá? Então, por isso que eu fiz isso. A gente vai puxar com todo o cuidado pra não perder uma das duas linhas. E vai apertar bem para poder ajustar ali o cantinho do trabalho. Embaixo do ponto onde a gente passou a linha para trás, a gente vai entrar com a agulha de frente para trás agora, tá? Como vocês viram aí. E vai passar essa linha que ficou para trás na agulha de volta. Ajusta bem, aperta
aperta bem. E agora a gente vai pegar o fio do novelo e vai puxar pra frente. Aqui é onde a gente vai fazer a subida de carreira, tá? A gente finalizou uma carreira e vai subir pra próxima. Se você ficou com dúvida da onde aqui eu entrei com a agulha, tá? Pra ir pra trás, pra puxar essa linha do novelo, eu entrei no Vzinho. Embaixo do ponto da correntinha onde a gente entrou e puxou o fio pra trás, tem um Vzinho. Então entra bem no meio dele e sai atrás. Aí ajusta a linha e puxa o fio do novelo. Aqui, pra gente fazer a subida da carreira, a gente vai fazer uma correntinha a mais pra fazer a próxima carreira. E nos próximos pontos a gente vai vir fazendo pontos baixos. Em todos os pontos a gente vai vir fazendo pontos baixos. A diferença, tá, que eu vou mostrar aqui pra vocês, é que agora vão ser pontos baixos centrados. Então, do mesmo jeito, no Vzinho, embaixo do ponto da correntinha, vocês podem ver que tem um Vzinho da frente pra trás. Atrás, se você olhar do trabalho, vai ter essa corrente transpassando na horizontal e o Vzinho embaixo. Em cima, no caso aqui, do jeito que eu tô mostrando pra vocês. Então, vai ser bem no meio desse Vzinho. São duas perninhas, você tem que entrar com o ponto baixo ali, tá? Então, vem com a agulha, passa no meio, olha atrás, você vai ver que tem duas perninhas. Puxa o fio e faz o ponto baixo. E aí, você vai fazer esse ponto baixo centrado em todos os pontos até chegar ali no canto. Só não vai fazer nos últimos pontos do canto, tá? Fiz os pontos baixos centrados, tá? Vocês estão vendo que já tá dando forma aqui o fundo da nossa bolsa, essa é a base da bolsa, tá? E aqui ficaram os 3 pontos do canto que a gente fez para dar a virada. São os 3 pontos que a gente tinha feito. Então, vocês podem ver que eu não fiz neles. Nele, em cada um desses pontos do canto, a gente vai fazer 2 pontos baixos, tá? Em cada um deles. Então, vão ser 6 pontos baixos, 2 em cada um. Se você tiver um pouco de dificuldade aqui para identificar aonde que é o centro aqui, é normal, porque como é a primeira carreira aqui que a gente vai subir, fica um pouco apertado o ponto. Às vezes apertou um pouquinho a mão, então fica meio apertado. Mas eu vou passar aqui a agulha para vocês verem mais ou menos onde é. É embaixo dessas duas correntinhas, tá? Aí vem as duas perninhas, são 3 pontos, um seguido do outro, que são aqueles 3 que a gente fez no mesmo lugar. Então, em cada um deles, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Esse daí é o do meio, que eu tô mostrando agora, tá? Vocês podem ver que sempre é 2 perninhas. Como a gente tá trabalhando com 2 linhas, às vezes vai ficar azul ou branco, né? Porque elas vão se alternando. Mas é sempre no meio de 2 perninhas. Passei errado aqui, ó. Então, como a agulha também é grossa, pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade. Mas esse é o último ponto, é o terceiro, tá? Então, vamos fazer 2 em cada um desses pontos e depois continuar do lado ali da bolsa fazendo pontos baixos. Fiz aqui todos os meus pontos baixos no canto da bolsa, tá? E a gente vai continuar fazendo
pontos baixos centrados agora de novo em toda a lateral da bolsa. Então, não se esquecendo, entra no Vzinho ali, aí atrás vai ter uma correntinha transpassando e duas perninhas. A gente vai entrar aí nesse meio e vai fazer pontos baixos centrados em toda a lateral até chegar lá no outro canto, tá? Toda a lateral feita aqui de pontos baixos centrados, a gente chegou novamente no canto aqui da bolsa. Então, a gente tem os 3 pontos que a gente fez antes, tá? E tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. Então, aqui nesses 3 pontos, a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada um, para igualar do outro lado, tá bom? Fiz aqui o canto, tá? Os 6 pontos baixos, 2 em cada ponto, e a gente chegou novamente aqui no local de subida de carreira, tá? Então, eu deixo um pouquinho de fio aqui, tiro a agulha, passo a agulha de trás pra frente aqui no ponto seguinte, tá? Vocês vão ver que tem uma viradinha aqui, é no ponto que fica em cima, é o primeiro aqui da pontinha de cima. Passo a agulha de trás pra frente, pego esse fio que eu deixei ali, puxo ele pra trás do trabalho, com cuidado, ajeito ali, aperto certinho, e embaixo desse ponto onde eu passei, essa correntinha onde eu passei, a gente vai entrar no centro ali, tá? No Vzinho de novo, bem embaixo dessa corrente que eu passei, com a agulha da frente para trás agora. Ajusta esse fio na agulha, aperta aqui com o novelo, aperta bem e puxa o fio do novelo de trás para frente. Essa é a subida da próxima carreira já, tá? Então puxa de trás para frente, ajusta a altura certinha para a próxima carreira e faz mais uma correntinha. Fez uma correntinha, no ponto seguinte, a gente já vai começar a fazer pontos baixos. Vou medir aqui pra vocês, tá? Com quanto que tá ficando a nossa bolsa. Se você tiver feito mais correntinhas no começo ou menos, vai dar diferença, tá? Mas aqui, ó, tá dando 30 centímetros de comprimento da bolsa. Então, por isso que eu falei, se quiser maior, quiser menor, aí você pode variar lá na correntinha do início. E de altura aqui, né, de largura, tá dando 6 centímetros. Agora a gente vai continuar, tá? A bolsa e a gente já vai subir ela, tá? Então, em cada ponto aqui, a gente vai fazer um ponto baixo centrado e quando chegar no canto a gente só vai fazer um ponto baixo em cada um desses pontos, porque a gente já vai subir essa bolsa, tá? Então, na lateral aqui da bolsa, vai fazer um ponto baixo centrado em cada um dos pontos. Chegou no cantinho dela, em vez de fazer 2, 2, 2, vai fazer só um. Vai dar a volta na bolsa, do outro lado, no outro canto, que é o último que a gente fez aqui, a gente vai fazer também um ponto baixo em cada um desses pontos do canto, chegando assim na parte de subida de carreira. Fiz aqui a minha volta inteira, como eu falei, e cheguei na subida da próxima carreira. Tirei aqui a agulha da linha, passo no ponto seguinte a agulha de trás para frente, venho com esse fio, tá? Passo para trás do trabalho, a agulha eu vou passar embaixo desse ponto, no Vzinho ali embaixo desse ponto, depois de apertar bem, eu passo da frente para trás do trabalho, ajusto essa linha na agulha de novo aqui, ajusto certinho, aperto certinho. Se precisar segurar com o dedo, tá? Na hora de puxar a agulha a linha do novelo, não tem problema. Então, puxou e vem com a linha do novelo novamente de trás para frente aqui do trabalho, subindo a próxima carreira. Então, puxou para frente, ajusta a altura, tá? Para ficar um pouquinho folgadinho. Faz uma correntinha e continua fazendo. A gente vai continuar fazendo isso em toda a volta. Chegou aqui no local onde tem a subida de carreira, faz a mesma coisa. E essa já é a primeira carreira da nossa lateral da bolsa, tá? O que a gente estava fazendo antes era o fundo da bolsa e agora a gente já está subindo a lateral. Como essa bolsa é fininha, talvez não perceba muita diferença. Você vai perceber quando ela já tiver subido algumas carreiras. E você vai agora virar, como eu fiz aí, o trabalho
do avesso, assim, né? Você vai puxar ele pra trás porque essa parte que a gente olha de frente é o lado de fora da bolsa, tá? E o outro lado é o lado de dentro. Então, você puxou pra trás e continua fazendo. Se ficar com dúvida, tá? Volta um pouquinho onde eu expliquei o que fazer nos cantos, mas é basicamente um ponto baixo centrado em cada ponto, até os dos cantos, até chegar na subida de carreira de novo. Chegou na subida de carreira, ajusta aí, ó, vocês podem ver que eu já fiz mais uma carreira, tá? Fez a outra carreira, ajusta a bolsa ali pra ela subir retinha, tá? E continua. A subida de carreira eu já mostrei aqui como fazer. Vocês vão ver que ela vai subir bem fininha e ela tá no comprimento ainda de 30 centímetros. Ela continua agora, vai manter esse comprimento de 30 centímetros. Vocês vão subir, fazendo essas voltas, até a altura que ficar bom pra vocês, tá? A altura que vocês acharem que já tá o suficiente pra vocês. Cheguei aqui na altura suficiente que eu acho pra bolsa, tá? Você pode fazer maior ou menor. Eu tô aqui um ponto antes da subida de carreira e vou medir pra vocês com quantos centímetros está essa bolsa. De altura, eu meço ali da pontinha lá de cima até aqui o fundinho. Não vai ficar tão certinho no fundinho. 18 centímetros. E de comprimento aqui, de largura, a gente pode dizer, ela ficou com 31 centímetros. Agora a gente vai começar a fazer as alças, mas primeiro aqui a gente vai fazer o fechamento aqui da carreira, tá? Então, de novo, tira a linha da agulha, passa a agulha de trás para frente no ponto seguinte, puxa esses fios para trás, né? Aqui no nosso fechamento, aperta bem certinho, entra com a agulha centrada aqui embaixo, ajusta a linha na agulha e puxa a linha do novelo para a frente aqui da bolsa, tá? Então, você fez isso em todas as carreiras, agora é o fechamento, faz mais uma correntinha e a gente vai começar as nossas alças, tá? Então, vão ser duas alças, uma na frente e uma atrás. Nós vamos contar os pontos, tá? Esse que passa na transversal bem no cantinho a gente não conta, a gente começa a contar a partir dele. Então, vai vindo de 2 em 2, tá? A gente conta os dois lados ao mesmo tempo, pra ela ficar retinha. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ponto. A gente vai contar até o sexto ponto, que vai, ó, aí de novo, o primeiro não conta, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? O sexto é onde a gente fez o nosso fechamento de carreira. Então, na frente eu não vou marcar, porque vai ser bem no lugar onde está a nossa agulha. Na parte de trás, eu já vou marcar no sexto ponto e do outro lado também. Deixa a sua bolsa retinha, tá? Não conta do canto. Começa ali do primeiro, ali do lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse aqui você vai marcar pra... Aqui vai ser onde vai acabar a sua alça. Vocês vão entender quando eu der a volta na bolsa, tá? Essa alça, a gente vai fazendo ela continuando na bolsa, a gente não vai cortar o fio nem nada, só vai cortar o fio quando acabar ela. Então, eu marquei aqui o de trás, o da frente, como eu disse, não precisa marcar, porque é bem no ponto onde a gente deixou o nosso fechamento de carreira. Aqui, pra quem ficou com dúvida, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, sexto é o ponto onde tá a nossa correntinha. E do outro lado a mesma coisa, não vai contar o da quina, e vai contar 6 pontos, na frente e atrás. É muito importante deixar ela retinha, para que a alça não entorte ela depois, para a alça não ficar torta, tá? E aqui, para começar a alça, a gente fez a correntinha e vamos continuar fazendo correntinhas para cima. A alça você pode fazer do tamanho que você quiser, que ficar mais confortável para você. Você pode ir testando aí no braço, só tem que ser o suficiente para chegar até o ponto onde está marcado ali com o grampo, tá? Então, você vai subindo correntinha sem continuar ali na bolsa, né, na carreira. Você vai subindo ela como se estivesse iniciando o trabalho de novo. Vai fazer quantas correntinhas quiser, vai medindo ali, pode testar no braço, testa ali na bolsa para ver quantos que precisa para ficar do tamanho que você quer, até chegar no outro ponto ali, tá? Pode ser uma alcinha pequenininha, pode ser uma alcinha maior. Você pode fazer a bolsa tanto para ela ser de mão, né, que a alcinha é pequenininha ali e você carrega ela na mão, quanto para colocar no braço, né? Como eu quero uma alça maior, eu quero carregar ela no braço, aí eu vou fazer uma alça um pouquinho maior, então a gente vai fazer as correntinhas para dar o tamanho da alça de chegar ali
E agora que a gente chegou aqui, ó, no tamanho necessário, no tamanho que eu quero para minha alça, eu tiro esse grampo do ponto que eu tinha marcado, porque a gente vai conectar essa alça de volta na bolsa. A gente vai conectar e depois continuar os pontos baixos. Para conectar, você vem com a agulha de trás para frente, encaixa ali a última correntinha que você fez para cima, né? Puxa essa correntinha ali para trás, ajusta ali o fio, tá? Aperta certinho. E aí você vai puxar o fio do novelo agora e fazer mais uma correntinha, tá? Fez essa correntinha, ajustou ali sua alça, ela tá do tamanho que você quer, a gente vai continuar fazendo pontos baixos, novamente pontos baixos centrados, até chegar no outro ponto lá atrás, que a gente marcou, atrás da bolsa. Então, pontos baixos que a gente fez no trabalho inteiro, tá? É só para conectar. Chegou no ponto de trás, fez o ponto baixo no último ponto marcado, sobe de novo as correntinhas. Cheguei aqui, tá no meu marcador, vou tirar ele daqui, que é aquele que a gente contou 6 pontos na lateral aqui da bolsa e marcou para elas ficarem iguais. Vou fazer um ponto baixo na alcinha, aqui nas duas alcinhas. Não é um ponto baixo centrado, tá? É em cima. Faço o meu ponto baixo aqui e agora eu subo fazendo correntinhas até dar a mesma altura da outra alça. Mesma coisa, vai fazendo correntinhas para cima, para dar a altura que você quer. Cuidado para ela não ficar maior nem menor que a outra, tá? Vai sempre comparando ali. E quando chegou no tamanho que você quer, você conecta ela novamente na bolsa, no ponto da frente que foi marcado. Cheguei aqui no ponto marcado e vou conectar ela de novo aqui com vocês para entender melhor, né? Tirei meu marcador, entrei com a agulha de trás para frente nas duas alcinhas de cima, tá? Não é centrado que a gente entra. Ajusto aqui. O meu fio veio com um probleminha, ele mesmo veio meio que quase cortado no meio ali, mas aí eu continuei fazendo e só escondi ele aqui para não ter que puxar um novo fio, né? Não ter que cortar ele no meio. Como ele não tava solto, eu só escondi ele aqui. E aí agora a gente vai pegar aqui o fio, a última correntinha que a gente fez, vai puxar para trás, como a gente fez na outra alça, puxa para trás, deixa a agulha nele e aperta bem para ela ficar bem justinha, bem certinho. Cuidado para essa alça não ficar torcida, deixa ela certinha. Aperta, porque ela é o que vai suportar o peso que você vai colocar nessa bolsa, tá? Então tem que deixar ela bem certinha. Como sempre, com cuidado para não perder um dos fios, já que a gente tá trabalhando com 2 fios. Passou, ajustou, ela tá do tamanho que você quer, faz uma correntinha novamente e no ponto seguinte, depois de onde a gente voltou a alça, a gente vai fazendo pontos centrados, pontos baixos centrados até chegar na outra alça de novo. Então, pontos baixos centrados, que é o ponto que a gente trabalhou praticamente na bolsa inteira, tá? Cheguei aqui na minha alça novamente e agora a gente vai fazer como se fosse um fechamento de carreira para continuar aqui a alça. A gente entra com a agulha aqui no gominho que tem atrás da alça, puxa a linha para frente. Se você virar sua alcinha atrás, como são correntinhas, você vai ver que tem gominhos. Então entra com a agulha sem a linha. Entra com a agulha de trás para frente aqui no gominho, puxa o fio novamente para a agulha e puxa ela para trás, né? Aí você entra com a agulha de frente para trás nesse ponto e ajusta o fio na agulha novamente e puxa do novelo para frente. Não sei se falando fica muito fácil de entender, mas se vocês vendo aí no vídeo dá para entender melhor, tá? Então puxa o fio do novelo de trás para frente. Puxou, a gente faz uma correntinha e continua em todos os gominhos fazendo pontos baixos. Em todos até chegar no último ponto da alça, tá? Então o ponto baixo normal aqui, como às vezes as alcinhas, as correntinhas ficaram apertadas, pode ser que você tenha um trabalhinho ali para colocar de volta a agulha. Mas é só passar em cada gominho, puxa o fio aqui pra frente e faz o ponto baixo em todos os gomos de toda a alça. Fiz os pontos baixos em toda a alça aqui, tá? E cheguei no último gominho, aqui que eu fiz o último ponto baixo.
E aí é simples, agora a gente vai entrar no primeiro ponto novamente, o ponto seguinte da alça aqui, e vai continuar fazendo pontos baixos centrados até chegar na outra alça, tá? Em todos os pontos. Chegou na outra alça, mesma coisa. Tira a linha aqui da agulha, entra com a agulha de trás para frente, ali no primeiro gominho, volta a linha para a agulha, puxa ela para trás do gominho, tira a agulha novamente, entra com ela de frente para trás, ajusta a linha na agulha e vem com a linha do novelo puxando para frente. Fez uma alcinha, continua fazendo pontos baixos em todos os gominhos, tá? Explicando assim, fica um pouquinho, parece mais complicado do que é, mas vendo no vídeo, qualquer coisa, coloca ele mais devagarinho, que aí você vai entender, tá bom? Fiz o mesmo processo nas duas alças, tá? E aí cheguei aqui na frente, eu tiro a linha aqui da minha agulha de novo, no meu último ponto que eu fiz, e eu já posso cortar essa linha. Fiz no último ponto antes de chegar na alça, tá? Não precisa fazer na alça. Solta um pouquinho ali de fio do novelo, corta as duas linhas certinhas ali, segura uma ponta e puxa a linha do novelo para poder ficar só as pontinhas de arremate que a gente vai fazer agora, tá? Segura certinho para não perder nenhuma ponta do fio. E vocês vão ver que aí o ponto seguinte que eu teria que fazer já seria na alça da bolsa. A gente vai fazer o quê? Nas duas primeiras cordinhas ali que tem na nossa alça, a gente vai entrar com a agulha de trás para frente e puxar o nosso fio ali que a gente cortou para trás. É o arremate final de carreira que a gente sempre fez, tá? Depois entra no ponto seguinte, ponto anterior, puxa esse fio de novo para frente aqui, tá? Para dar o arremate. E aí você vai seguir, para ter mais uma segurança nessa alça, o que eu acho bom fazer? Dar um nozinho. Ou você pode arrematar aqui e colar com um pontinho de cola de tecido, ou você vai fazer igual eu vou fazer aqui. No outro ponto, eu venho com os dois fios para trás, tá? E depois eu vou vir só com um fio para frente. Ó, vocês veem aí, eu tô com os dois fios, tá? E aí, um fio só eu vou puxar aqui pra frente, pra dar certinho aqui. Puxei ele no fio anterior e vou passar ele pra trás de novo aqui. É que eu fiz um pouquinho mais complicadinho aqui, mas basicamente você passa em uma das argolinhas ali, você passa os dois, depois você só passa um. E aí vem e dá um nozinho, aperta bem o nozinho e aí você vai vir escondendo esses dois fios pra gente dar um arremate. Pra fazer o arremate eu sempre venho com essa agulha mais fininha, tá? Pode ser a mais fininha que você tiver aí. E vou escondendo, porque com a agulha muito grande, às vezes pode alargar muitos pontos. E aí é só esconder. Esconde do jeito melhor que você conseguir ir para ela seguir o desenho, tá? Dos pontos. E depois dá um pontinho de cola na ponta só para não correr o risco de soltar. Mas o nozinho já garante bem ali para você conseguir colocar peso na bolsa e não ficar com medo dessa alça ceder e soltar inteira, tá bom? Bolsa finalizada, gente. Eu gostei muito desse modelo, gosto muito desse modelo, espero que vocês tenham gostado. Então, ela ficou num tamanho muito bom, não ficou nem muito grande, nem muito pequena. Ela tem um espaço interno muito legal aqui, cabe bastante coisa, por mais que ela seja fininha, cabe bastante coisa, tá? E a alça dela ficou muito confortável, testando no braço, eu sempre testo no braço enquanto eu estou fazendo ela. Fica muito confortável essa alça, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu esclareço para vocês. As medidas finais dela ficou com altura de 20 centímetros e largura de 30 centímetros sem a alça, a altura, tá? Então aqui com a alça, o tamanho que eu fiz aqui que ficou confortável para mim, só de alça ela fica com 20 centímetros e a altura total ficou com 37 centímetros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal para continuar acompanhando aqui. A gente vai fazer várias bolsas ainda aqui. Se você tiver alguma sugestão, deixa nos comentários que eu sempre leio, tá? E tô respondendo. E se tiver alguma inspiração de bolsa que vocês querem ver, deixa aí também, que aí a gente pode estar fazendo. Um beijo e até o próximo vídeo.